E eu gostaria agora de chamar o professor, para nós aproveitarmos bem esse tempo. Por gentileza, professor, vem que nós vamos orar por esse tempo, né? Para que Deus realmente, assim, nos desafie, né? Eu creio realmente que esse é o desejo dele, mexer com a gente, nos desafiar. Então, que o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade para usar a vida do professor, para falar o nosso coração. E vamos orar declarando isso, né? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, por esse tempo que o Senhor preparou para nós aprendermos um pouco mais, para nós aproveitarmos a experiência do pastor Carriquer aqui conosco, de tudo que ele tem vivido no serviço do Senhor ao longo do seu ministério. Então, que o Senhor possa usar a vida dele para nos desafiar, que os conceitos, que isso que ele preparou para nós nessa noite, possa realmente ser usado pelo Senhor para nos desafiar ministerialmente, para falar conosco acerca de verdades da sua palavra, que talvez não percebemos ainda, que o Senhor possa, sim, trazer novos desafios, novas revelações ao nosso coração nessa noite. Somos muito gratos por esse tempo, pela vida de cada um dos nossos visitantes, também pela vida dos nossos alunos, professores, e mais uma vez pela vida do professor Carriquer aqui conosco. Então, mais uma vez, queremos colocar esse tempo de aula diante do Senhor, pedindo realmente que o teu Espírito Santo venha conduzir todas as coisas, para que o seu nome seja honrado e glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Professor, fique à vontade. Obrigado, Lidiane. Agradeço o convite, Lidiane, você e toda a equipe aqui dessa faculdade. Tá? Uma honra e privilégio estar com vocês. Estamos aqui para lançar um terceiro volume de uma série de comentários. Está aqui nessa fileira aqui. São as Cartas de Paulo, volume 2. Então, queria falar alguma coisa a respeito disto e dizer como que nós chegamos a essa série e o que a série está tratando. Tá? Antes, nós temos já mais 2 volumes que estão no forno. E eu espero que não fiquem assados demais, né? Mas tem um volume sobre os evangelhos sinóticos, seria um volume no ano que vem, ou de repente esse ano, né? E ainda um outro volume sobre o evangelho de João, dedicado só ao evangelho de João. E atualmente eu e a minha coautora, Sharon George, não sei se dá para ver a foto dela aqui, nós dois estamos escrevendo juntos esse livro. A gente está juntando nossos recursos, escrevendo coisas novas. Ela ajuda bastante nessa tarefa como uma educadora e missióloga de longa data. Somos colegas de missão já há mais que 40 anos aqui no Brasil. Foi professora também de missões no seminário presbiteriano de Austin, Texas, durante uns 5, 6 anos. Então, ela é uma peça-chave em tudo isso. Estou aprendendo bastante dela. Inclusive, eu não sabia que eu era tão machista, né? Mas vira e mexe, ela disse, olha, tem que mudar a linguagem aqui. Então, estou aprendendo. E ela é muito, muito prática. Os volumes, todos os volumes têm uma plateia como o povo de Deus em geral. Não é uma série de comentários que visa exclusivamente a liderança, os pastores. É uma série que está pensando mais em termos de como passar a visão de uma igreja missional para a igreja toda, para que a igreja toda possa estar engajada nesse projeto. Ainda vou falar um pouco mais sobre o que é uma igreja missional. Mas a ideia. Logo tem cada volume. Você vê que os volumes não são muito grandes,
São cerca de 34, 5 capítulos no livro deste. Logo, os capítulos são de 4, 5 páginas, com, no final, 4, 5, 6 perguntas para reflexão. Ótimo para grupos de discipulado, escola dominical, eventos como este. Tá? Então, como começou tudo isso? Eu já esqueci a contagem, né? Mas fazem mais que 40 anos que eu estou dando aula em 2 áreas principais. Vira e mexe tem uma outra área, mas as 2 áreas principais, na área da Bíblia e na área da missão da igreja. E, na verdade, sempre fazendo essa construção entre os dois. O que essas escrituras nos dizem a respeito da missão de Deus e a missão que Ele passou para nós, a missão da igreja. Muito além do apenas a grande comissão, o que todas essas escrituras nos dizem. Para a gente entender o que significa ser povo de Deus, a gente precisa pensar sobre isso desde o Antigo Testamento, com toda a variedade que nós temos no Novo também. Tem vários modelos no Novo Testamento. Então, para ser uma igreja missional, o primeiro passo é entender o que significa ser povo de Deus. E isso foi um projeto que embarcamos, que a Lidiane conhece bem, muitos anos atrás, com publicação de livros como A Visão Missionária da Bíblia, esse amarelinho, e agora mais recentemente essa aqui embaixo, O Propósito de Deus e a Nossa Vocação. É um olhar às Escrituras desde Gênesis até Apocalipse, fazendo essa pergunta: qual é o propósito de Deus para esse mundo que Ele criou? E qual é a nossa parte como povo de Deus nesse projeto? As perguntas são simples, as respostas são múltiplas e complexas, e sempre nos desafiam. Então, esse projeto já me ocupou um bocado de tempo, digamos apenas 3 décadas. E trabalhamos com vários livros, muitas publicações. Eventualmente, alguns conhecem a Bíblia Missionária de Estudo. Isso saiu em 2014 pela Sociedade Bíblica, que é um inédito no mundo inteiro. Nós descobrimos que era inédito no meio do projeto, que não existia nada igual em inglês, francês, em qualquer outra língua que a gente soubesse. Essa Bíblia de Estudo toda a Bíblia de Estudo pega algum temático, né? Algum assunto. Hoje nós temos, me ajuda, gente, a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia reformado, a Bíblia pentecostal, a Bíblia do pregador, devocional, do líder. Que mais? A vantagem? A mensagem. Mas daí é uma tradução, né? Então tem várias, né? Tem várias. Só não temos a Bíblia do cachorro, do gato, assim, né? Mas já temos de tudo. Estranhamente, nós não temos a Bíblia da missão de Deus. Justamente o miolo, o assunto principal dessas escrituras. Ninguém tinha pensado em fazer essa leitura, fazendo leitura de Gênesis, Apocalipse, faz uma pergunta: o que Deus deseja para esse mundo? E qual é a participação do povo de Deus nisso? Então foi produzida essa obra, lançada em 2014, com 7.000 notas, total, uns 70 pessoas envolvidas nisso, mais que 100 reflexões temáticas, mapas, estatísticas, etc. Uma tradução em espanhol, 3 anos depois, 2017, e de lá para cá produzimos mais 2, que ainda não são publicadas. A perspectiva de sair no ano que vem. Uma nova versão em português, usando a NAA, incorporando os trabalhos da versão em espanhol e a nova versão em inglês, que também não foi publicado ainda, mas são 2 edições que estão por vir. Enfim, tudo isso é para dizer
que tenho pensado bastante sobre esse assunto ao longo dos anos. Mas nos últimos 10 anos, tem havido um enfoque um pouco diferente. E para descrever esse enfoque, surge uma nova nomenclatura missional. O que é uma igreja missional? Eu vou chegar logo nessa definição, depois nós vamos voltar para trás e trabalhar um pouco mais sobre isso. Simplesmente uma igreja missional é uma igreja missionária e mais alguma coisa. Ou seja, a igreja missional, por definição, precisa ser, e é de fato, quando a gente estuda os estudos de caso no Novo Testamento, é uma igreja missionária que alcança as suas comunidades. Mas no alcance das suas comunidades, ela começa a refletir sobre a sua própria constituição. Eu não estou dizendo tanto em termos teológicos, né? Mas em termos práticos. A formatação da igreja, como a gente conduz a liturgia, quais são os projetos da igreja. Essas coisas contribuem para alcançar pessoas que não participam da igreja? Ou nós somos um bicho estranho? Entendeu? Então, essa é a ideia da igreja, de uma igreja missional, que está por trás dessa série de comentários, de buscar nessas escrituras recursos que esclarecem um pouco mais esse assunto, que é uma igreja missional. De onde surgiu a nomenclatura de uma igreja missional? Tem uma história bem específica. Um missionário escocês, Leslie Newbigin, ele foi para a Índia anos atrás como missionário. E ele foi trabalhando com a igreja do sul da Índia. E através dos anos, ele era um grande líder, ele foi subindo no clero da igreja do sul da Índia, que tem bispos. Ele se tornou o bispo, um presbiteriano, né? Presbiteriano como batista, não tem bispo, mas ele se tornou o bispo da igreja do sul da Índia. Então foi um missionário notório. Ele voltou para a Inglaterra cerca de 15, 20 anos atrás. Não, eu estou envelhecendo, né? Faz mais que 20 anos. Mais que 25 anos atrás, ele voltou para a Inglaterra e ele observou que seu país havia mudado. As igrejas estavam bem mais vazias, havia muitas nacionalidades que não tinha quando ele era adolescente, antes de ir para a Índia. Havia um clima de descrença, né, fruto da pós-modernidade. Enfim, e ele escreveu um artigo. Eu conheço duas pessoas só duas pessoas que mudaram a academia através de um artigo. Geralmente a gente tem que escrever uns 10 ou 20 livros, né? Mas é um livro que pegou bem na mosca. O título do livro foi publicado numa revista de missiologia nos Estados Unidos, acho que na Inglaterra, e o título era Poderá o Ocidente se converter? Aí ele botou uma pulga atrás da orelha de gente que começou a pensar isso. Por que a gente faz essa pergunta? Claro que o Ocidente está convertido. O não convertido é fora do Ocidente. E já estava com o movimento questionando isso. Justamente pelo esvaziamento das igrejas e por certos aspectos da cultura ocidental que nada tem a ver com o Evangelho, né? Então a pergunta era bem apropriada. E a sugestão que ele fez nesse artigo é que os mesmos princípios de missiologia que a gente aplica para alcançar outros povos em outros continentes precisam ser aplicados aqui em casa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ou seja, o mundo inteiro poderia aproveitar bem desses conceitos. Porque até então, até os anos 60, 70, estudava princípios de
trabalho missionário para aplicar fora dos Estados Unidos, da Europa, da Inglaterra. E aí caiu a ficha. Não, isso é apropriado para todos nós. O que se vai chamar esse fenômeno? Aí surgiu um professor, a questão foi debatida durante uma década, acho que um pouco menos que uma década, e um professor batista lá no oeste dos Estados Unidos, ele inventou uma nova nomenclatura para descrever esse empreendimento, e daí surgiu o nome missional, que seria uma igreja missional. Então, repetindo, né? Ao pé da letra, em termos semânticas, não existe nenhuma diferença entre ao e ário, esses sufixos. Missional, missionário, em termos semânticos, não tem diferença nenhuma. Mas pelo uso dos termos, fica uma distinção. Uma igreja missional é missionária, ela procura alcançar seu meio, mas além disto, ao alcançar as pessoas ao seu redor, ela questiona a sua própria maneira de ser. Ela faz as perguntas culturais que faz quando evangeliza em outro país. Quais são aspectos do culto britânico, ou alemão, ou americano, que são mais americanos do que, assim, não existe na Bíblia, né? São coisas que a gente herdou, que faz parte da nossa cultura. Então, isso criou no Brasil uma certa onda de 10 anos atrás para cá. E alguns nomes começaram a se destacar. Um colega nosso da docência, quando dava aula no Seminário Presbiteriano de Campinas, chegou recém-formado do seu mestrado, Ricardo Agreste. Ricardo Agreste, ele tem sido uma pessoa chave para levantar essa bandeira da igreja missional e promove hoje conferências com mais de 1.000 pessoas cada ano de todo lugar para falar sobre justamente isso, como conduzir uma igreja em termos missionais, em termos efetivos. E junto com ele trouxe autores que hoje fazem parte das nossas bibliografias, o Michael Gowen, o Tim Keller, o Ed Stetler, aqui no Brasil, o Sérgio Ribeiro. Então, nós temos bons recursos em português para falar sobre esse assunto, cada vez mais. Michael Gowen pegou aquela visão bíblica de Gênesis e Apocalipse. O Tim Keller, ele faz as perguntas contemporâneas, né? Como que é a cultura contemporânea? E como nós podemos quebrar as barreiras para alcançar pessoas para Cristo, que a nossa própria cultura contemporânea, que às vezes marca a própria igreja, cria. Então, nós temos excelentes recursos para isso. Faltou apenas uma coisa, e é assim que surgiu esse livro, O que é a Igreja Missional. E eu vou compartilhar um pouco através dessa apresentação que eu vou dar para vocês. Mas a ideia desse estudo faz uma reflexão sobre, será que nós podemos exemplos bíblicos de igrejas missionais? Existem exemplos bíblicos disso? Isso me ocorreu um tempo atrás e comecei a estudar esse assunto, trabalhar durante alguns anos, e eventualmente surgiu esse livro, acho que em 2018, O que é a Igreja Missional, ou mais recente, eu não me lembro qual foi a data, quando é que 2018 mesmo, foi antes da pandemia. É um estudo das igrejas. A pergunta que eu fiz, quais entre as igrejas que a gente poderia chamar de igrejas missionais, gente, deixa eu abrir parênteses aqui, né, que está todo mundo bem quieto, né?
vai poupando suas perguntas, vamos ter um espaço para mais diálogo, tá bom? Então, vamos abrir esse espaço. Entre as igrejas que nós poderíamos considerar como missionais, eu contava a igreja de Jerusalém, Antioquia, Roma, Tessalônica, Éfeso e Filipe. Um contra-exemplo seria da Galácia. Então, eu peguei essas igrejas e fiz a pergunta: quais são as características que essas igrejas têm em comum? Porque algumas características são distintivas daquele contexto, daquela situação. Mas quais são características que elas têm em comum, que a gente poderia talvez dizer são essenciais para uma igreja missional? E daí surgiu esse livro. Também é um estudo inédito, não tinha fontes a não ser as escrituras, porque ninguém tinha pensado exatamente dessa maneira. O Goen, no seu livro, ocasionalmente faz menção de Filipenses, por exemplo, que ele acredita que era uma igreja missional, mas não desenvolve isso, não faz uma comparação entre as igrejas. Quando eu fiz isso, de fato, eu descobri algumas características, umas que não eram surpresa nenhuma, né? Todas as igrejas eram igrejas que levavam oração a sério. Isso é uma surpresa para vocês? Não deveria ser grande surpresa, né? Mas outras características, para mim, foram uma surpresa. Para minha surpresa, todas essas igrejas tinham uma liderança popular e diversificado. Tinha uma equipe pastoral, tinha vários líderes que estavam envolvidos. Aí isso vai bem na contramão da nossa cultura brasileira em termos de igreja, onde tem o cacique lá em cima e o... Não é verdade? Então, os leigos são exatamente isso, são leigos. A gente tem até uma nomenclatura para leigo, clero, né? Que cria uma distância. Todas essas igrejas têm essa característica. Enfim, entre todas as características, duas delas se destacaram. E no destaque, eu resolvi... quanto mais eu pensava sobre o assunto, estudava, eu pensei, olha, isso é uma avaliação meio subjetiva, mas isso é mais do que característica, isso é um valor, é mais fundamental do que uma característica. Então, gostaria de começar essa reflexão sobre esses dois valores que eu considero dois valores de uma igreja missional. E a gente precisa qualificar isso. Esse é um primeiro estudo que foi feito. Um primeiro estudo nunca é a palavra final. Ou seja, tem muito mais que precisa ser explorado, testado, examinado, antes da gente chegar a grandes conclusões. Mas pelo menos depois de um primeiro estudo, é isso que a gente está propondo a princípio. Tá? A gente começa em Romanos capítulo 13, estranhamente. A gente pensa numa igreja missional a partir de Romanos 13. Vocês vão entender por que logo, logo. Esta passagem, e este é o valor. O valor pulou, né? Mas está lá em cima, está vendo? Aqui, primeiro valor. O amor em ação. Eu vou te dar logo os dois valores, tá? Para ir pensando. O amor em ação e a graça contínua. Agora eu hesitei em falar graça, porque graça é tão carregado de teologia, né? Mas aguenta um pouquinho, a gente vai chegar lá e vamos falar um pouco sobre isso. A ideia básica é simples. Na nossa teologia a gente é salvo pela graça, mas a nossa prática daí para por aí. Somos salvos pela graça e a gente vive pela lei. Pelo menos é isso que as pessoas de fora percebem. Essa é uma turma de legalistas.
E a gente não espelha um povo que vive pela graça e o que isso significa. Então vamos falar um pouco sobre isso. Mas primeiro, uma coisa mais simples ainda, o amor, mas não o amor é só falado, né? O amor concreto, o amor em ação. Daí eu parto de Romanos 13, esses 7 versículos onde Paulo, o apóstolo Paulo, ele está incorporando dentro do seu discurso uma qualidade da cultura romana. Interessante isso. Um princípio da cultura romana. Ele poderia perfeitamente ter citado um princípio do Antigo Testamento, mas ele não faz isso. Afinal de contas, ele está escrevendo para romanos. Então, ele está aproveitando de um princípio deles próprios e cristianizando e democratizando esse conceito. Vamos lá. Obedeçam às autoridades. Já gostaram, né? Obedeçam às autoridades. Todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Muito se poderá falar a respeito disso, e não vou fazê-lo, porque daí seria enforcado. Então, a ideia não é de focar nesse aspecto, mas do que se segue. Estou só colocando o contexto, tá bom? Somente os que fazem o bem devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o mal. Inverti? E não os que fazem o bem. Espera aí. Isso. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e eles o elogiarão. Então, Paulo, no seu ímpeto de dizer alguma coisa a respeito da nossa relação com o governo, ele cita um princípio. E, na verdade, é o princípio que é o meu enfoque, não o que ele está querendo dizer a respeito do governo. Mas o princípio que ele cita é fazer o bem. Só isso, fazer o bem. Continua, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. O que é isso que apareceu? O meu cotovelo, né? Como é que eu desligo esse negócio? Acho que você vai ter que desligar. Botei o joelho ali e já ligou. Mas se você faz o mal, então tem medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. E por isso você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência de fazer o bem manda que você faça isso. Veja como ele está trabalhando essa questão. Por isso também é por isso também que vocês pagam impostos. Pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo que é devido. Paguem todos os seus impostos. Isso é muito difícil ouvir, né? E respeitem e honrem todas as autoridades. Qual é o contexto disso aqui? Nos capítulos que precedem, capítulo 13, nós temos várias referências a fazer o bem. Isso dentro de uma carta missionária. Isso que é interessante, né? O Romanos é tido como a magna carta, a primeira teologia sistemática cristã. Tanto que boa parte da teologia protestante, salvação pela graça, vem especificamente dessa carta aos Romanos. Mas, sabendo da verdade, a questão do apóstolo Paulo, teologia não está em primeiro lugar quando ele está escrevendo. Não é a razão que ele escreve essa carta. Ele escreve essa carta por causa de uma questão missionária. Ele era apóstolo entre os gentios
E ele chegou à conclusão que os gentios não deveriam ou não precisavam ser circuncidados. É uma questão de como incluir os conversos gentios dentro da igreja. Tá todo mundo meio dormindo. Então, deixa eu tentar dar uma ilustração do que isso significa. O batismo salva? Não? Não salva? Quem diz que o batismo não salva? Levanta a mão. Vamos botar a mão na frigideira, né? Não salva, né? Então, a gente pode dispensar do batismo, né? Já é uma coisa que é algo que a gente não precisa, né? Mais um impedimento. Não? Mas, então, ele salva? Não salva. Mas, então, pode dispensar, não pode? Por que não pode? É uma ordenança. É tão simples quanto isso. Deus ordenou. Jesus ordenou, né? Na grande comissão. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? É uma ordenança. Pronto. Este é o argumento dos judaizantes. Aqueles que insistiam que os gentios fossem circuncidados usavam esta lógica, entendeu? A lógica deles não era que a circuncisão salvava, mas que era a ordenança de Deus. E é uma ordenança de Deus. Em Gênesis 15, Gênesis 17, Deus ordena. Então, Paulo tem um pepinão para descascar. Né? Como é que ele vai argumentar se as escrituras dizem que quem pertence ao povo de Deus tem o sinal da aliança literalmente cortada na carne? Como é que ele pode dizer que não é necessário? A palavra hebraica de escrever é cortar, porque cortava para escrever, cortava numa madeira ou numa pedra, argila, né? Cortava, né? Então a aliança, que é uma coisa escrita, é cortada também na pele dos gentios. Quem torce para um time de futebol? Quais são as cores do seu time? Pode falar mais alto? Verde e branco. Verde. Tá certo. E os gregos? Os gregos, qual é a cor do time dos gregos? Azul e branco? Os gregos da época de Paulo? É cor de pele. É cor de pele. Você já viu as estátuas dos jogadores das Olimpíadas? Tinha calção? Não tinha, né? Jogava pelado. Tá? E o judeu? Por que o judeu não jogava? Porque daí ele teria que expor aquele negócio que é mutilado, né? Entendeu? Era um impedimento tremendo para alcançar o gentio. E a gente acredita que foi o Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo para dizer, não, isso não é necessário. Só que ele teve que argumentar. E teve bons argumentos para isso. E isso ele fez na carta aos Romanos. Esta é a razão que ele escreveu a carta aos Romanos. Lá no final da carta ele diz que ele está indo para Jerusalém, ele vai passar por lá. Então ele está querendo uma recomendação da igreja de Roma para ajudar a sustentar a sua perspectiva que ele pelejou a defender durante a sua carreira. Paira por trás de praticamente todas as suas cartas. Essa questão da lei e da graça. Graças a Deus, venceu essa perspectiva. E nós temos 13 cartas de Paulo. E só 2 de Pedro. E só uma de Tiago.
Não que a gente está assim fazendo comparação numérica, né? Mas a ideia é que a perspectiva de Paulo acabou sendo reconhecida pela igreja e entrou no cânon do Novo Testamento. Então essa é uma carta missionária, é bom lembrar disso. Ele está tratando de questões que têm a ver com a expansão do Evangelho. É uma carta sobre o projeto total de Deus. Ele começa lá com Adão, em Romanos 5, 6 e 7. Faz menção de Abraão primeiro, Romanos 4. Chega até a plenitude dos gentios, em Romanos 9 a 11. E todo Israel, a salvação de todo Israel também no capítulo 11. E não para ali. Ainda no final do capítulo 8, versículos 18 a 25, chega a falar sobre a salvação de toda a criação. É uma coisa que gera bastante debate. Mas é só para dizer que a visão dele é bastante abrangente. Mas é uma visão missionária. Paulo está escrevendo como uma missionária. Foi por causa da missão que ele buscou subsídios bíblicos para então produzir uma perspectiva teológica, mas começou com uma avaliação missionária social. Tá? Acabei de falar tudo isso. Fazer o bem. Tem antecedentes dessa ideia de fazer o bem no capítulo 12, 12, 17. Vocês estão vendo aqui onde eu estou? Fazer o bem perante todos os homens. Tende paz com todos os homens, vencer o mal com o bem, abençoar os que vos perseguem. Tudo isso faz parte desse princípio de fazer o bem. Esse fazer o bem, na cultura romana, faz parte dos códigos domésticos. Códigos domésticos são regras de como se deve se comportar em termos de família. Fazer o bem era uma dessas regras. Como que a gente se comporta? Fazendo o bem. Isso produziu algo que está conosco até hoje, que chama benfeitoria. Uma palavra que não é usado muito hoje em dia, né? Benfeitoria. O que é benfeitoria? Fazer o bem, entendeu? Benfeitoria. A ideia da benfeitoria, deixa eu ver se estou adiantando o assunto aqui. Deixa eu falar, então. A ideia da benfeitoria é o seguinte: era obrigação das pessoas mais poderosas suprir as necessidades das pessoas menos poderosas. É tão simples quanto isso. Eles tinham obrigação social de fazer o bem. Eu dava aula durante 5 anos no Seminário Presbiteriano de Campinas. Eu já fiz menção disso, né? Antes de entrar no Salão Nobre, tem uma placa que diz que o terreno, a propriedade onde fica o seminário, que hoje é quase no centro de Campinas, né? Era dedicado ao casal Lane, benfeitores, que haviam doado aquele terreno. Então, é um exemplo dentro da cultura latino-americana. Mais antigo é a antiga cultura do coronel. Né? Coronel, para nós, tem mais uma conotação mais pejorativa, né? Mais por causa da política. Mas no Brasil colonial, era o coronel que supria as necessidades das pessoas ao seu redor. Como o grande fazendeiro nas haciendas na América Latina, que faziam as fiestas e distribuía milho e assim cumpria essa tarefa. Isto é uma herança direta da cultura latina, romana, que vive ainda um pouco nos dias de hoje na América Latina. Pensa só no padrinho, né? O conceito do padrinho, que faz parte também, né? Quando alguém casa, tem um padrinho. Se alguém morrer,
as contas sobram para ele. Não, mas tem outras coisas, né? Mas essa é basicamente o mesmo fenômeno, né? É uma herança cultural direto dessa benfeitoria. O que Paulo fez? Paulo abraçou esse conceito, diz que esse conceito dá para aproveitar como um conceito cristão, apenas precisa de um ajuste. O ajuste é: o benfeitor é todo mundo. Ele democratizou o conceito e assim radicalizou o conceito. Estão comigo? Uma vez ele fala que todo mundo deveria ser um benfeitor, todo mundo deve fazer o bem, não é um privilégio de elite ou de poderoso. Isso é responsabilidade de toda a igreja. Toda a igreja deveria fazer o bem. Então ele transformou o conceito. Isso até é um bom estudo de caso em contextualização. Como ele pegou um conceito pagão, ele poderia ter perfeitamente usado o conceito de mishpat no Antigo Testamento, da justiça de Deus, da compaixão de Deus, te falar de modo semelhante. Mas já que está falando com Romanos, ele pegou um princípio dos Romanos e apenas deu alguns ajustes para resgatar esse conceito. Parece uma longa introdução, não é? Tem um propósito para isso. Resumindo, a ética pública da igreja toda, não apenas alguns poucos mais privilegiados, se resume na expressão popular de fazer o bem. Radicalizada e democratizada. Quando nós lemos a passagem, parecia uma coisa bem pacifista, né? Mas na verdade ele está radicalizando. Prática altruísta e sacrificial incomum na cultura de então e fruto da crença em um Deus único que deu a sua vida em pró dos outros. Esse detalhe é muito importante para o que nós vamos observar daqui para frente. E está no cerne da expansão missionária da igreja. Alguém já falou isso para vocês? Fazer o bem está no cerne da expansão missionária da igreja? Não. O que está no cerne da expansão missionária da igreja é mandar missionários, distribuir folhetos, pregar evangelho, mostrar os filmes, assim em diante, não é? Fazer o bem. Quer ver? Os primeiros 300 anos do cristianismo. Esse princípio grandemente foi praticado. Até Constantino era a regra do jogo, fazer o bem. O Rodney Stark, tem o nome dele aqui? Não tem, né? Se tiver, eu vou mostrar para vocês. Rodney Stark. Se você consegue soletrar, procura lá na internet e compra tudo que ele escreve. É um sociólogo americano da religião, que tem estudado novos movimentos religiosos que nós chamávamos de seitas nos anos 70, 80. Eu mesmo contribuí algumas reflexões para as coisas que eles produziram. Hoje, ele é o deão dessa área de sociologia da religião. Rodney Stark, seu livro sobre a teoria da religião dessa grossura, é o livro de texto em todas as universidades americanas. Ele fez uma coisa muito peculiar, porque sociólogos estudam sociedades que eles podem observar, certo? Ou seja, eles não são históricos, por definição. Eles estudam grupos que eles podem observar e fazer suas estatísticas. Tá? Estão comigo? Entendeu? Esse é o negócio. Mas ele chegou ao ponto que ele achou que ele poderia aplicar os princípios que eles descobriram durante 30 anos de trabalhar com novos movimentos religiosos para pensar para aplicar para a história do cristianismo. Ele fez isso, publicou o livro, está em português. Paulus publicou uns 20 anos atrás, acho que é O Crescimento da Igreja Primitiva, uma coisa assim, do Paulus. E essa estatística que ele documentou, citando fontes
religiosos e seculares daquela época. No ano 40, ele coloca um número bem baixo de número de cristãos, 1000. Eu nem sei, ele defende isso no seu livro, mas ele fez praticamente para não ser acusado de exagerado, só que ele exagerou para o outro lado, porque nós lemos no livro de Atos de 3.000, entendeu? Mas ele disse, vamos começar baixo, digamos 1000 pessoas firmes, né? E aplicou uma porcentagem baseado em estudos de diversas religiões e depois testou essa porcentagem de crescimento contra documentos por cristãos, pais da igreja e outros documentos, inclusive da medicina, que ele conseguiu. E essa é a tabela que ele criou. Ou seja, no ano 40 ele coloca a população cristã como 1,7 milésimo de 1% da população do Império Romano. No ano 350, passou de 50%. Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Que a igreja, evidentemente, estava alcançando as suas comunidades e crescendo pra caramba, um crescimento que no princípio, pelo princípio da duplicação, fica pequena, mas vai pelo princípio geométrico, vai aumentando cada vez mais, tá? Até chegar nesse número. Como isso aconteceu? Vamos encerrar a nossa palestra hoje à noite e a gente termina no ano que vem? É bom? Querem saber? Então, havia 2 pandemias. Eu escrevi esse livro em 2018. Um ano antes da Covid-19. Havia 2 pandemias que varreram o império. Era a varíola, que entre 165 e 180 anos antes de Cristo, e a outra eles acham que é a rubéola, pelos sintomas que são descritos, não tem muita certeza. Essas pandemias varriam, eu achei que tinha porcentagem aqui, mas não tem. Se não me falta memória, a porcentagem da população que foi dizimada durante essas pandemias era entre 15% a 35%. Você sabe quanto por cento da população humana Covid-19 dizimou? Então, procura lá na internet e me fala, me interrompe no restante da palestra. Se não me falta memória, acho que é menos que 1/10 de 1%. Mas é fácil achar, olhe lá na internet, número de mortes do Covid-19. Divide pela população humana e você vai ter o número, né? Então, esses eram desastres imensos. Desastres que varreram o país. Como reagiram os cristãos? Os cristãos, grosso modo, né? Grosso modo, gente, né? Nem todo mundo agiu dessa maneira. Mas, grosso modo, exerciam o fazer o bem. Eles tinham uma crença muito peculiar para os pagãos. Eles acreditavam em um Deus que morreu. Morreu e voltou a viver, mas ele morreu por nós e ele esperava que seus aderentes fizessem o mesmo, morressem em prol dos outros. Então, os cristãos recebiam as pessoas dentro das suas casas e aplicavam os primeiros socorros de enfermagem, né? Ele alega, eu não sou enfermeiro, acho que até tem aqui no nosso meio alguém, né? Mas ele alega que 80% de mortes podem ser evitadas por procedimentos elementares de enfermagem. Manter a pessoa hidratada,
cobrir quando está frio, tirar quando está quente, dar banho, dar um bom alimento, quer dizer, várias coisas que já têm bastante eficácia. Essa foi a reação de boa parte da igreja cristã. Os médicos, que a medicina não existia, ninguém nunca sabia o que estava dentro de um corpo humano até o período medieval, né? Era proibido dissecar um corpo humano. Os médicos mesmo eram filósofos, mas os médicos pagãos, eles fugiram para as montanhas. Eles eram espertos. Isso me lembra. É 1972. Quem lembra desse ano? 1972. Eu era eu era um jovem de 20 anos, barriga chapada, né? Era salva-vidas nas praias de Carolina do Sul. Esse foi o meu trabalho durante o verão. E eu cheguei lá e a gente teve que ter uma adequação na área de salvamento aquático. E então nosso instrutor, ele diz o seguinte, juntou todo mundo, a gente sentou lá na praia e ele diz: gente, a primeira regra do salvamento aquático é este: antes de mais nada, salve-se a si mesmo, em primeiro lugar. E eu fiquei chocado, porque era cristão, né? Eu acho, né? Mas esse é o primeiro princípio do salvamento aquático. Acredito que os médicos pagãos romanos pensavam igual, né? Salve-se a si mesmo em primeiro lugar. Eu perdi 2 colegas naquele verão tentando salvar a gente. Uma era uma moça bonitinha que ele conseguiu resgatar e ela chorando, né? Falou que a boia dela era novinha e ele, bobo, né? Foi atrás da boia e não voltou. Mas, enfim, esse é um princípio do pagão, e do cristão teve uma outra ideia, a ideia de que a morte não é o fim. A morte é um novo caminho. 2 pandemias. Como isso redundou em crescimento? Vamos ver isso do ponto de vista de um sociólogo. A linguagem aqui é um pouquinho sociológico. Então, se você não entendeu, me para, por favor, tenha coragem de dizer: não foi muito claro não, Timóteo. Me para aqui mesmo e a gente vai conversar. Porque eu estava só fazendo alguma tradução de algumas falas que ele fez. As epidemias, a gente pode falar pandemias, que naquela época eram pandemias, né? Sabotaram as capacidades confortantes e explicações do paganismo e das filosofias helênicas, que não viam propósito em desastres naturais. Os cristãos viam propósito disso. O dilúvio, assim, né? Um monte de coisa. Segundo, quando uma pandemia destrói uma grande proporção da população, ela interrompe, aí que vem o olhar de um sociólogo, né? Interrompe as redes interpessoais que antes ligavam as pessoas a alguma ordem moral convencional. Ou seja, a minha família acredita assim, assim, assim. Entendeu? Eu perco minha mãe, meu pai, meu irmão, eu fico lá na casa de um crente durante meses, onde sou exposto a uma outra convenção moral. Tá me entendendo? Sem levar em conta o fenômeno que nós chamamos de conversão, ou seja, sem levar em conta a questão espiritual, só esse fenômeno sociológico já favoreceu bastante a mudança de pessoas para a igreja. 3. Os valores cristãos de amor e caridade desde o início foram traduzidos em... Tá faltando uma coisa, né? Em serviço social e solidariedade comunitária.
Resumindo, durante seus primeiros 300 anos, a igreja viveu uma vida altruísta e humilde de uns aos outros. Quem entende isso pode levantar a mão. Pessoal do CTM+, que a gente falou sobre isso hoje. Não apenas dentro da igreja, entre os seguidores de Jesus, mas também corajosamente e liberalmente fora da igreja. E assim teve pouco a pouco. Essa é outra coisa, né? Repare bem que nós não estamos fazendo um estudo de casos sobre o crescimento da igreja em 5, 10 anos. Esse é o sonho de cada pastor. Ele não vai falar isso nunca, mas ele quer o crédito para ele mesmo. Não, a gente está falando de um processo de 300 anos. Às vezes a gente planta semente para algo que vai ser colhido pelos nossos netos ou bisnetos, e tem que ter a coragem de fazer isso. E assim teve pouco a pouco, ao longo dos anos, grande impacto na sociedade onde vivia. Então este é o primeiro valor, o valor do amor concreto, né? Não apenas eu te amo, mas vem para minha casa, vou te dar café, vou te dar comida, vou te dar uma cama, vou cuidar de você. O amor concreto. Eu acho que vou dar uma paradinha aqui. Para falar do segundo valor, eu começo com a passagem no Novo Testamento que melhor abre a janela para a composição sociológica da igreja primitiva. Gostou? Essa passagem nos dá uma visão da composição sociológica, social da igreja primitiva, religiosa, espantosamente. Eu fico admirado que ninguém comenta sobre isso. Atos capítulo 21, versículos 17 a 21. Vamos ver. Quando chegamos a Jerusalém, quem está falando? A referência aqui é o livro de Atos. Quem escreveu o livro de Atos? Lucas. E por que ele falou no plural? Porque é Paulo, na verdade, você tinha razão, né? É Paulo e Lucas, né? que é no plural aqui. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria, com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco, então de fato era Lucas, né? Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele, e todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali. Então Paulo os cumprimentou e deu um relatório completo de tudo que Deus tinha feito por meio dele entre os não-judeus. Depois de ouvirem, todos eles deram graças a Deus e disseram a Paulo: veja bem, irmão, há milhares de judeus que se tornaram cristãos e todos eles são fiéis à lei de Moisés. Aqui são algumas outras traduções do mesmo versículo. Você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. Aqui a segunda edição da revista atualizada diz: ouvindo-o, deram glórias a Deus e disseram: bem, vês, irmão, quantas dezenas de milhares. Enfim, a gente não sabe quantos que eram, se eram milhares ou dezenas de milhares. Por quê? Porque a palavra miríades, a gente não sabe direito precisamente qual é o número, mas é um bocado de gente, tá? Agora, zelosos. O que quer dizer zelosos? Vou dar uma ilustração. Meus companheiros, o que você está pensando?
só pela entonação e o vocabulário, eu falei Lula? Pode falar essa palavra aqui? Eu falei Lula? Falei? Não, né? Mas a associação é fatal, não é? Mesma coisa zelosos. Zelosos é sinônimo de fariseu. Quando ele diz que são zelosos pela lei, ele está dizendo que são da ala dos fariseus. Paulo mesmo fala isso em Gálatas capítulo 1, falando da sua trajetória, dizendo que era mais zeloso do que seus contemporâneos. Entendeu? Acho que eu perdi algumas pessoas com o negócio de Lula, né? Então volta para, por favor, volta para cá. Era só uma ilustração, gente. Ele não está fazendo campanha, né? Só uma ilustração. Milhares de fariseus na igreja primitiva. Já pensou nisso? Milhares. Inclusive Paulo. Por um lado, faz sentido. Afinal de contas, de todos os partidos, quem que mais levava a sério as escrituras, primeiro, e segundo, talvez mais importante ainda, por incrível que pareça, acreditava na ressurreição dos mortos. Os fariseus. Assim que Paulo se converteu, quando ele dava frente a frente com um ressurreto. Aí não tinha, como um fariseu, não tinha o que dizer. Tá me entendendo? Mas nem todos os fariseus que entraram na igreja, que acreditavam que Jesus era de fato o Messias, chegavam às mesmas conclusões a respeito do vigor da lei que Paulo chegou. Está me entendendo? Então, isso explica muito sobre a composição do Novo Testamento. Como é que termina o Evangelho de João? O Evangelho de João termina dizendo que nós temos um relato completo que tudo que Jesus tinha dito e feito. Diz? Não. Muito pelo contrário. Diz que nem os livros do mundo inteiro caberiam. Ou seja, os evangelhos, por seu próprio testemunho, são relatos seletivos. Você já pensou nisso? E se são seletivos pelo próprio testemunho deles, a pergunta é por que nós temos tantos encontros com fariseus nos evangelhos, que foram escritos a partir do ano 50, na verdade, boa parte da comunidade acredita que 70 para frente. Todo mundo está de acordo que os evangelhos foram escritos todos depois de todas as cartas de Paulo, por exemplo. Ou seja, já são escritos os evangelhos dentro do contexto de igrejas que já existiam. Entendeu? Então era necessário incluir, tem essa inclusão de encontros com fariseus, em primeiro lugar, porque Jesus encontrou com fariseus, entendeu? Porque aconteceu. Mas em segundo lugar, é relatado e registrado porque isso era um pepino que a igreja precisava descascar. E uma maneira de fazer isso são as falas de Jesus para os fariseus, entendeu? Outra maneira, antes, era ter um lugar, sobre o lugar da lei em relação à graça, que Paulo fazia em Gálatas e em Romanos. Tá? Então, essa era uma questão bastante importante na igreja primitiva. E nós devemos a Paulo a resolução de boa parte desse conflito. Um dos maiores desafios para as nossas igrejas hoje, não sei se vocês vão concordar comigo, na sua tarefa missional, a entender não apenas que nos tornamos povo de Deus unicamente pela sua graça, mas que a graça é a maior paradigma pelo qual continuamos a viver. E de alguma maneira isso precisa ser espelhado
precisa ser visto. Nosso maior perigo é um retorno para as tradições e uma vivência pela lei. E boa parte, na prática, do esforço missional tem a ver com avaliar o que é tradição, entendeu? O que quais características da igreja são dispensáveis. Não só dispensáveis, mas às vezes talvez até atrapalha em termos de alcançar pessoas para Cristo. O impacto do reino de Deus não é mera questão de métodos e estratégias, mas é uma questão de conteúdo, uma mensagem que pela graça de Deus somos e continuamos a ser salvos. Quantos de vocês são salvos? Quantos de vocês são salvos plenamente? Coragem de levantar a mão? Plenamente. Então vocês já morreram? Porque no Novo Testamento é só com a ressurreição corporal que a nossa salvação se completa. Não é verdade? É a primeira doutrina cristã. A redenção dos nossos corpos. Nós somos salvos, mas não completamente. Entendeu? Não é à toa que Paulo diz: desenvolvei a vossa santificação. Assim que a gente interpreta, né? Mas não é isso que ele diz. A vossa salvação. Então a graça é algo que precisa nos acompanhar durante toda a vida cristã. Como fazê-lo? Essa é a grande questão. Como fazê-lo? E não é uma questão fácil. Afinal de contas, Paulo gastou capítulos escrevendo sobre a lei e a graça. Algo que a gente precisa gastar um pouco mais de tempo. Somente a graça pode nutrir o amor do povo de Deus pelo seu próximo. Quando a igreja reagiu, trazendo as pessoas vítimas das pandemias para suas casas, eles conseguiam fazer isso pela simples razão, assim, teológica, não sei se isso passa pela cabeça da pessoa, mas teologicamente, se eu sou salvo pela graça, ou seja, eu não mereço ser salvo. Alguém aqui mereceu ser salvo? Então, se você não mereceu ser salvo, como é que você vai deixar de ajudar alguém? Porque ele não merece. Entendeu? Dá uma encrenca aí. Eu não posso deixar de ajudar meu próximo, de amar o meu próximo, quando Deus me amou. Logo eu. Né? É a maior chave para o êxito da missão do povo de Deus. Outra coisa que simplesmente não fala quando fala sobre missiologia, mas são duas coisas fundamentais para uma igreja missional. Eu costumo dizer, para algumas igrejas, seria interessante, diante das previsões das Nações Unidas e do Banco Mundial, estão prevendo no mínimo 200 milhões de refugiados até o ano 2050. E alguns acham que pode chegar a 1 bilhão, que é muito difícil imaginar. 1/8 da população humana. Mas essa não é uma previsão de grupos loucos, é das Nações Unidas e do Banco Mundial. Mas nós temos um prato cheio de oportunidade para expressar nossa fé. Só que nós não estamos preparados para os desastres. Não é verdade? Quando você faz o orçamento da sua igreja, entre o salário do pastor, dos funcionários, luz, água, prédio e depois os ministérios, né? Se Deus quiser, primeiro os ministérios. Mas esses ministérios são regulares, não são? A gente não tem parte do orçamento para coisa que pode acontecer. Não tem um orçamento para desastre. E acontece quase todo ano. Não é? E todo ano a gente está despreparado para agir, a não ser todo mundo dar seu agasalho velho e vamos mandar. Mas a gente poderia se preparar um pouco melhor para isso. E
não estou aqui para fazer propaganda para a CTM+, mas organizações que trabalham com isso também poderia participar disso. Tá bom, então esses dois valores sobressaem. Olha, eu tenho aqui uma coisa mais rápida sobre características missionais da igreja, mas eu acho que é uma boa hora de fazer uma transição para perguntas